dia a todos. Bom dia. Peço aos irmãos que abram a Bíblia no capítulo 11 de Marcos, na continuidade. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis tocando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Somente até aqui. Ora por essa palavra, para que Deus venha falar aos corações de todos que estão aqui presentes. Amém? Senhor Deus, peço, Pai, tão altíssimo, te agradeço desde já, Pai. Usa-me como uma ferramenta, Senhor, com tuas mãos, que eu possa falar dessa palavra e que os meus irmãos e eu que estou aqui presente, nós possamos, Senhor, ser receptivos a essa mensagem, Pai, e sairmos daqui regozijantes na Tua presença, Senhor. Que ela venha como flecha aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa derrubar, Senhor, toda a cortina, Pai, toda a parede, Senhor, nas nossas mentes, meu Pai, que venha interromper para que nós não possamos compreender, Senhor, essa palavra, Pai. Eu te peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para dar um pano de fundo aqui, antes de começar as exposições dos versículos, o Ari pregou na semana passada sobre o cego de Jericó, onde Jesus cura. E após Jesus curar em Jericó, ele vai até Jerusalém, onde aqui vai se iniciar a última semana de Jesus. Nós chegamos aqui numa parte das Escrituras onde os evangelhos dão uma ênfase maior, que é a última semana de Cristo. A última semana do ministério de Jesus. Jesus passou 3 anos curando, libertando, expulsando o demônio, ressuscitando pessoas, e agora o ministério de Jesus vai se findando, vai se afunilando, vai acabando. E aqui a gente chega em Marcos 11, onde Jesus agora vai em direção a Jerusalém, vai em direção à cidade real, onde é o centro da religiosidade, da cidade santa, onde o templo está, né? O centro religioso de Israel se encontrava ali onde iria começar a semana da Páscoa, né? Onde a gente viu ali no curso de membresia, o João falou sobre a Páscoa, né? Da libertação do povo de Israel, a comemoração. Então Jesus está indo para Jerusalém. E uma coisa interessante a gente salientar e compreender é que nessa parte do Evangelho, nos Evangelhos, tem uma grande importância essa última semana de Jesus. A gente vai ver que em Mateus, 1/4 do Evangelho foca nessa semana. Em Marcos, 1/3 do Evangelho foca nessa semana. Em Lucas, 1/5 do Evangelho foca nessa semana. E em João, metade do Evangelho foca nessa semana.
Ou seja, de 89 capítulos que tem em todos os evangelhos, 30 capítulos são destinados a essa passagem, a última semana de Jesus. Então, se os autores eles deram ênfase, né, para essa passagem, quem dirá nós que devemos também dar muita ênfase nessa passagem e não agir com displicência nessa passagem, que ela traz muitos ensinamentos e é muito importante para a nossa vida. Vamos começar aqui agora do versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Betfagé era um vilarejo, né? Era um subúrbio que ficava em Jerusalém. Já Betânia, ela ficava a cerca de 3 a 4 quilômetros de Jerusalém. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus ele foi para Betânia. É citado em João, no capítulo 12, que Jesus chega em Betânia 6 dias antes de começar a semana da Páscoa. E quando Jesus ele chega lá, é interessante que ele cita Betânia, por quê? Betânia é onde morava Lázaro, onde Jesus tinha ressuscitado, morava Maria, morava Marta, então era um lugar muito interessante para ser colocado aqui para nós lermos. E logo em seguida diz que junto ao Monte das Oliveiras. A gente tem que ver que Marcos ele menciona o Monte das Oliveiras por causa de uma conotação messiânica, de uma profecia que tinha no Antigo Testamento. A gente vai ver em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, não precisa abrir que eu já deixei anotado aqui para ler. Naquele dia, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, leste e a oeste, por grande vale. Metade do monte será movido para o norte e a outra metade para o sul. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, diz: A glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte, que fica a leste dela. Então, era uma passagem messiânica, era uma passagem, uma profecia que já havia ocorrido no Antigo Testamento. Por isso é citado aqui o Monte das Oliveiras nesse texto. O Monte das Oliveiras era um lugar que ficava a cerca de 810 metros de altura. Então, naquele monte tinha uma visão privilegiada. Dava-se para ver o centro de Jerusalém, dava-se para ver o templo lá. Então era uma visão. E lá é um lugar muito importante citado. Por quê? A gente vai ver mais para frente em Marcos 13, que é onde Jesus vai trazer uma mensagem, né, que é o discurso escatológico de Jesus, onde fala sobre o fim dos tempos. Então vai ser nesse monte que Jesus vai trazer essa mensagem. Então por isso que foi trazido aqui esse texto, a importância de ter citado essas passagens e esses lugares aqui que Jesus chegou. No versículo 2 diz: E disse-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo entrar achareis um jumentinho ao qual ninguém montou, desprendei-o e trazei. Aqui a gente vai ver uma dúvida. Por quê? Será que Jesus ele usou da sua onisciência para mandar os discípulos lá, sabendo que ia ter um jumentinho lá e que eles haveriam de fazer? Ou se Jesus já tinha pré-ordenado isso? Nós temos que entender que Jesus ele já tinha passado, ele já conhecia aquela região. Provavelmente Jesus ele já tinha programado e pré-organizado isso. Nós sabemos que Jesus é onisciente? Sim. Nós vamos ver uma passagem também em João, falando que Jesus ele viu Natanael embaixo de uma árvore e ninguém estava lá. Jesus citou, e Natanael ele olha isso e fala: verdadeiramente ele é o Filho de Deus, e crê nele. Então a gente vê que Jesus era onisciente, sim, mas pode ser que nessa passagem Jesus já tinha pré-organizado. Nós sabemos que Jesus ele tinha total controle sobre sua morte. Ele não foi pego de surpresa. Ninguém chegou, Jesus estava lá e foram e pegaram Jesus ali e levaram. O pai que derramou a sua ira no seu filho, a raiva no seu filho, não foi bem desse jeito. Tudo estava organizado, tudo estava escriturado. A gente vai ver nas profecias do Antigo Testamento o que haveria de acontecer e como iria acontecer. Jesus não foi pego de surpresa, ele não era um coitadinho que foi pego lá e foi matado. Isso não existe. Jesus já sabia disso. A gente vai ver essa mesma pré-organização em Marcos no capítulo 14, versículo 12 ao 16, onde Jesus manda os discípulos ir preparar o lugar onde eles iriam ceiar. E Jesus fala exatamente como iria acontecer. Vocês vão lá,
porque os discípulos perguntam para Jesus, onde que vai ser o lugar? Aí Jesus, vocês vão lá, vocês vão encontrar um homem andando com um vaso, e vocês vão falar com ele, ele vai mostrar o lugar onde vai ser a ceia. Ele vai mostrar o lugar lá, grande, mobiliado. Então, essa mesma pré-organização a gente vai ver que tem no capítulo 14 de Marcos também. Então, dá para se entender que pode ser que Jesus já tinha pré-organizado essa situação dele pegar lá o jumentinho, como ele já conhecia a região, assim como eu já falei. Então, pode ser que ele já tinha pré-organizado. E uma coisa interessante, como eu já falei também aqui, que Jesus ele não foi pego de surpresa. A gente vai ver em João, no capítulo 10, do versículo 17 ao 18, o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então, já é uma coisa que já estava definido, já haveria de acontecer. Não foi uma coisa de surpresa. Jesus não é um coitadinho, ele já sabia, o plano dele é perfeito. E saiu conforme ele falou. A gente vai ver aqui nos versículos posteriores. No versículo 3. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Nesse versículo aqui, a gente vai ver a soberania de Deus. A gente vê, ao decorrer do Evangelho, que Jesus ele foi tratado como um bom pastor. A gente vai ver que Jesus ele foi tratado daquele que multiplicou os pães e deu ali para os discípulos, para aqueles que precisavam. O filho de Davi, o bom pastor. Aqui a gente vai ver um Jesus diferente. A gente aqui vai ver Jesus soberano e rei. É aquele que fala assim para os discípulos: vocês vão lá, vão achar o jumentinho, e se alguém perguntar, vocês vão falar: o mestre precisa dele. Quando ele fala o mestre, não é qualquer tipo de mestre. Essa palavra, kyrios, no grego, significa um soberano rei. Então, o rei precisa dele. Aqui Jesus não está sendo mais tratado como um bom pastor, mas sim um rei, o soberano que veio para reinar. A gente vai ver aqui a entrada da semana da Páscoa, esse início aqui da entrada de Jesus em Jerusalém, como rei. Ele é rei. Ele não é apenas um bom pastor, ele não é aquele coitadinho que vocês acham que ele é o rei. E ele manda pegar aquele jumentinho, vocês vão dar e acabou. E acontece como Jesus falou, a gente vai ver. A gente vai ver logo em seguida que acontece como Jesus falou. É muito interessante isso, é muito bom a gente ver isso. No versículo 4. Então, foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão ao lado de fora na rua. E o desprenderam. Até o 6. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus, então deixaram ir. Então a gente vai ver aqui a perfeição do plano de Jesus. Tudo aconteceu conforme ele falou. O plano dele é perfeito, a gente tem que entender isso. O plano dele é perfeito, não vai dar nada errado, porque ele já definiu o que vai acontecer. E aqui a gente vai ver isso que é muito interessante. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não existe. Em Salmos, no capítulo 33, número 33, versículo 11, diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Em Isaías, no capítulo 25, versículo 1, diz: o Senhor, tu és o meu Deus, exultar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos e planos antigos são verdade e firmeza. Então a gente vai ver que o plano de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. E que nós não entendemos. A gente não vai ver aqui no capítulo de Marcos. Mas se você for lá em João, você vai ver que os discípulos não tinham entendido o que Jesus quis com aquilo.
Em João, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: a princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas. E que essas pessoas, e que essas coisas estavam escritas a respeito dele. Então, os próprios discípulos não entenderam quando Jesus falou para eles irem lá e pegarem o jumentinho e fazer conforme foi falado. Eles não entenderam. Assim como nós também não entendemos muito. Os nossos pensamentos são mais baixos que os dele. Os nossos planos são muito e infinitamente menores que o de Deus, que o de Jesus. Infinitamente. Assim como aqueles discípulos não entenderam, assim nós não entendemos muitas vezes os planos de Deus para a nossa vida. A gente não consegue entender muita coisa que acontece na nossa vida, a situação que acontece na sua vida atualmente. Você não entende. Mas está no plano de Deus. Vai andar conforme Ele quer. Você está onde você tem que estar. Você não está por um acaso. Você está aí porque você tem que estar aí. Entendeu? Você está aqui escutando isso porque você tem que estar aqui escutando. Então a gente tem que entender isso. Que o plano de Deus não consegue ser frustrado. E que os discípulos não tinham entendido nada, assim como a gente também pode não entender muitas das coisas. No versículo 7. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as vestes, e Jesus o montou. Por que o jumentinho? Por que foi escolhido logo o jumentinho? O jumentinho era símbolo de humildade, de paz. Também é usado no Antigo Testamento, pelos reis. Jesus veio com símbolo de humildade. Jesus não veio no cavalo, não veio com espadas. Não vem como um rei, a qual a referência humana tem por rei. Não vem assim. Ele é humilde. E ele vem no jumentinho, montado no jumentinho. E isso também, a gente vai ver no Antigo Testamento, a profecia que ele viria no jumentinho. Então é para se cumprir aquilo que foi escrito 500 anos antes de Jesus vir, o Zacarias. Nesse versículo 7, onde eles levaram o jumentinho sobre o qual puseram as vestes e Jesus o montou, Jesus ele nunca tinha andado em nenhum animal. A gente vai ver que nos evangelhos que Jesus nunca andou em nenhum animal. Jesus fazia suas viagens a pé. Ele pegava embarcação, ia por embarcação, mas não montou em nenhum animal. E agora ele monta em um animal. Ele monta em um jumentinho. Ele fazia essa viagem a pé. E fisicamente não era necessário adentrar a cidade de Jerusalém com um animal. Porque era de costume, era normal que os peregrinos que estavam adentrando a cidade para a Semana Pascal, eles fossem a pé, que tinha como se fosse uma caravana. Então adentravam a cidade, era a pé. Então não era necessário um jumento, mas Jesus ele fez isso por um motivo. E qual o motivo? A gente vai ver em Mateus 21, versículo 4. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E o que foi dito pelo profeta? Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Então, Jesus ele vem no jumento para que se cumprisse a profecia, as escrituras, o Antigo Testamento. Tudo está alinhado. Não tem nada fora do eixo. Está tudo alinhado e tudo conforme como deveria ser. Essa profecia está ligada a um acontecimento histórico e de muita importância para a nação de Israel. A chegada do rei Salomão. Então isso que estava acontecendo, se a gente parar para analisar, está tudo alinhado e tudo perfeito, e tudo onde tinha que estar, na hora que tinha que estar. Jesus ele foi perfeito, preciso naquilo que ele fez. Muito preciso, muito preciso. O que a gente vai ver aqui, como eu disse, que essa passagem, essa situação, esse acontecimento teve muita importância para a nação de Israel. Quando aquelas pessoas viram essa situação, elas já lembraram do que foi escrito em Zacarias. E lembraram do que estava escrito em Zacarias e do que aconteceu também, que foi na chegada do rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 28, do versículo 28 ao 53,
do capítulo 1, versículo 28 a 53. O contexto ali, a narrativa, é Adonias tentando usurpar o reinado. E Salomão, de forma pacífica, ele espera ali a decisão de Davi. A gente vai ver no versículo 37, eu vou ler aqui para dar um entendimento maior. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu Senhor também esteja com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso do que o meu Senhor, o rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar uma mula do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda um chifre com óleo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e o povo todo gritou: viva o rei Salomão! E o texto ele continua, Salomão montando, mostrando ser um rei de paz e humildade. Então Jesus, que é o filho de Davi, descendente de Salomão, se achega com as credenciais autênticas de uma linhagem de um rei, o rei Davi. Então Jesus ele aparece aqui, ele é da linhagem do rei Davi, de Salomão. A gente viu que aqui nesse contexto aqui era um contexto de vitória, eles esperavam um rei, né? A gente já ouviu em outras pregações que os judeus eles esperavam um rei que viesse libertar o povo de uma escravidão política militar. Então os judeus eles estavam ali subjugados pelo Império Romano. Então eles queriam que o rei viesse, o Messias que viesse, libertassem eles lá da escravidão, lá subjugados pelo Império Romano, para que libertasse. Então eles esperavam esse tipo de rei, não o tipo de rei que a gente acredita que ele é. Então a gente vê todo o contexto, a gente está vendo todo o contexto daquilo que estava acontecendo nessa semana, nessa passagem aqui, quando Jesus vai adentrar. Então Jesus, ele estava com as credenciais autênticas de análise de um rei. E assim como Salomão, Jesus, ele não usurpou o poder político, mas ele espera o receber no tempo certo. Jesus, no tempo certo, ele vai receber o seu reinado. No versículo 8 diz: e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Então as pessoas vão tentar entrar lá naquela passagem, naquele momento. As pessoas estão vendo um cara vindo no jumento. Esse cara fez um monte de milagre, prodígios. É o cara. Eles pensaram, é o cara. É o rei, ele veio, ele tá vindo no jumento, tava dizendo lá em Zacarias que ele ia vir no jumento, Caramba, esse cara tem a linhagem de Davi, é ele, ele vai libertar a gente. O povo já ficou alvoroçado. O povo já olhou, já jogava suas vestes, quando o simboliza jogar as vestes, ser submissos, somos submissos a ti. Quando cortam os ramos e jogam, quer dizer vitória, declararam a vitória, somos vitoriosos, ele chegou, ele vai libertar, ele vai tocar o terror agora, ele vai libertar a gente. Então a gente vê que as pessoas que estavam fazendo aquilo era uma coisa exterior. A gente vai ver que é uma coisa exterior. As pessoas veem Jesus montado no jumento, vê tudo se cumprindo, e pela emoção eles fazem aquilo. Pela emoção eles fazem aquilo. Pela emoção, o calor do momento, as profecias se cumprindo, ele veio, ele vai libertar. Aquele cara que fez bastante milagre é o cara, ele é o rei que vai libertar. E a gente vai ver no versículo aqui do 9 ao 10, que eles cantavam, tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana das maiores alturas. Então, a gente vê aqui claramente que eles estavam esperando o rei como Davi. Eles esperavam um reinado político-militar, porque eles vão falar que bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Então eles esperavam um reinado político-militar. Eles dão a ênfase no reino de Davi. Eles querem um reino político, assim como foi Davi e assim como foi Salomão.
Eles esperavam um rei que ia libertar, ia acabar com o Império Romano ali, ia libertar a nação. Era isso quem eles esperavam. Então eles agiram pela emoção, pelo calor, por aquilo que eles acreditavam que era. A gente vai ver aqui nesse versículo 9 e 10 que eles cantavam, né? Hosana, Hosana nas alturas. E sempre que eles peregrinavam para Jerusalém, eles gritavam Hosana. Eles usavam o Salmo 118. Se você ler o Salmo 118, faz referência a essa passagem aqui que eles cantam, Hosana nas alturas. O que é esse Salmo 118? Ele é um cântico de agradecimento por vitória militar. Entendeu? Então a gente já vai começando a entender que foi incorporado na liturgia de procissões. Então toda vez que eles caminhavam para Jerusalém nessa semana da Páscoa, eles cantavam isso, Hosana, Hosana nas alturas, porque eles já esperavam que o rei ia vir. Eles já esperavam pela vitória militar que ia acontecer. Então por isso que eles começam a cantar Hosana, Hosana nas alturas. E acredita-se que o autor era um descendente de Davi, que fez o Salmo 118, né? Após ser seriamente ameaçado, o Senhor intervém e dá vitória, secado por alegres cânticos, versículo 15 ao 16, lá do Salmo 118. O rei se aproxima do templo e pede para entrar, versículo 19 ao 20. A permissão é dada e o rei vai para o templo liderando os louvores. E esse salmo passou a ser cantado durante o dia de Páscoa, pois ele reflete a libertação do povo, assim como ocorreu no Egito. Então estava tudo ligado. Era comum naqueles momentos, naqueles dias de peregrinação, cantarem Hosana nas alturas. Então aí tudo se liga, tudo se conecta. O cara chega com um jumentinho. Tá lá no Antigo Testamento que o cara ia chegar com o jumentinho. Os judeus vai tudo ligando. Pô, ia chegar um cara no jumentinho. A gente está cantando um louvor que é de libertação, que é lá do Salmo 118, que a gente espera esse momento. Toda vez que a gente passa por esse momento aqui, que a gente vai adentrar, que vai começar a semana da Páscoa, a gente espera esse momento. Então a gente canta esse momento, a gente canta esse Salmo 118 esperando que o Messias vai vir. E o Messias chegou, é ele aí, ó. Mas o entendimento deles é totalmente ao contrário. Eles esperam um rei político militar, um rei que vai libertar o povo do Império Romano. Eles não esperam esse Messias que a gente espera. E uma coisa muito interessante agora é que o silêncio que era ordenado por Jesus não é mais. A gente vai ver em Marcos capítulo 1, do 24 ao 25, versículo 44, no capítulo 7, versículo 36, no capítulo 8, versículo 26 ao 30, que sempre que Jesus fazia um milagre, ele falava para aquela pessoa não espalhar. Ele falava para aquela pessoa não contar para ninguém. Jesus curava uma pessoa e falava, vai lá e faz conforme a lei fala. Não fala para ninguém, só faz conforme a lei fala. Ó, te curei, vai lá, não fala nada, fica na tua. Jesus libertou o gadareno, e o gadareno queria ir com Jesus. Não. Vai lá. Jesus ele libertava o corpo e falava, ó, não contar para ninguém. Quem disse que eu me segurava? O pessoal já ia falar para todo mundo já o que Jesus fez. Ninguém segurava aquilo. E aqui não. Aqui a gente vai ver diferente. Aqui a gente vai ver um rei soberano. E agora Jesus ele não fala para o povo se calar. O povo está gritando lá, Hosana nas alturas. O rei chegou. E Jesus não fala para eles, não fala. Fica calado aí, não é para falar, não, agora chegou o momento, agora ele é o rei, ele é o soberano, ele chegou, ele está ali. O soberano, o rei chegou, agora não é para se calar não, agora vai falar assim. E por que Jesus fez isso? Tem tudo um negócio por trás. Quando as pessoas estavam falando isso, Hosana nas alturas, estavam clamando, o rei chegou, os líderes religiosos que estavam no templo, eles ouviram isso. E alguém acha que eles gostaram? Jesus fez isso justamente para criar no coração dos líderes judeus aquele ódio para matar Jesus. Que eles odiaram, a gente vai ver nas próximas pregações o que os líderes religiosos estavam tramando contra Jesus. O que eles queriam com Jesus. Tem todo um contexto por trás. Por que os líderes religiosos naquele momento, naquela hora, estavam fazendo aquilo com Jesus? Odiaram aquilo que Jesus fez. Porque Jesus vai fazer umas coisas dentro do templo. A gente vai ver em outras pregações.
a sequência disso, dessa história, dessa entrada, porque não termina por aqui nessa passagem, ainda tem muito mais coisa que vai instigar você a vir nos próximos cultos para ouvir a continuação, para onde que vai ser o desfecho. Então, Jesus ele não quebra o silêncio agora. E uma coisa interessante de salientar aqui, né, que a gente vê a alegria, a gente vê a motivação daquelas pessoas. Muitos estão ali por boas motivações. Muitas pessoas estão ali por zelo, porque tem zelo, acreditavam naquilo que ia acontecer. Por mais que acreditavam de uma forma diferente, por mais que acreditavam de uma forma errada, mas acreditavam, criam naquilo. Faziam todas as vezes que precisavam fazer lá para entrar na semana pascal, faziam aquilo. Mas não é de boas intenções que é feito o reino de Deus. Sinto lhe informar. Não é de boas intenções. Você pode ter zelo. Você pode achar que está fazendo certo, mas se não estiver de acordo com a palavra, está errado. Isso não sou eu que estou falando, a Bíblia vai nos falar isso aí. Aí a gente vai ver em Romanos 10, capítulo 10, versículo 2 e 3, o seguinte: Paulo ele fala: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então Paulo ele olhou os irmãos depois, eles têm zelo, eles amam, mas esse entendimento fazem por própria vontade. Isso é bastante interessante. Por quê, irmãos? Porque em várias denominações, em várias religiões, tem muita gente fazendo por boa intenção. Tem muita gente boa intencionada. Tem gente que ajuda o próximo com boa intenção. Tem gente que ajuda o próximo, dá um alimento ao próximo, paga suas contas em dia, não trai a sua esposa. E eles fazem essas coisas achando que herdarão o reino de Deus porque fazem essas coisas. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é pelo que a gente faz, mas é pelo que ele é e o que ele faz. Então, não é por eu fazer uma coisa boa, não é por eu ter zelo naquilo que eu faço. Eu falo isso, irmão, porque tem religião que eles são zelosos, fazem procissões, se martiram, se cortam. Eles acham que estão fazendo isso para o Senhor. Eles estão fazendo com boa intenção? Estão. Estão fazendo com zelo? Estão. Mas é conforme as Escrituras? Não é. Vai valer? Não vai. Somente nessa terra. Então não adianta você fazer coisas exteriores. Não adianta fazer como esses fizeram. Jogar suas vestes, cortar os ramos, cantar usando nas alturas. Se você não entende, não faz conforme está escrito. Se você não crê nisso que está escrito aqui, não adianta, não adianta. E a gente vai ver que isso aconteceu. E se findando, indo ao final, no versículo 11, quando Jesus ele entra em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como se fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus ele entra em Jerusalém com toda a multidão. É interessante que os soldados romanos que estavam ali na cidade, né, ali na porta da entrada, devem ter olhado e falado: meu, quem é esse cara aí, meu? Mano, os caras estão falando que o cara veio um jumento, eles estão falando que esse cara é rei. Rei vem em cavalo, vem com espada, meu. Rei vem com vitória de guerra. Rei não vem montado no jumentinho. Os soldados romanos devem ter olhado e ficar suado da cara de Jesus e daqueles que estavam seguindo Jesus e falando nas autoridades: esse cara é tão maluco. Esse cara é rei? Aonde que um rei vem montado no jumento? E Jesus ele chega no templo. Os líderes religiosos profundamente irados e revoltados com aquilo que eles viram, né? O processo de alimentar o ódio começou. Ali começa. Ali os líderes religiosos vão ver o ódio se instalando nos seus corações, um plano para matar o rei dos reis. Mas tudo já estava alinhado. A gente já viu aqui que tudo já estava conforme as Escrituras. E uma coisa interessante que Jesus ele entra no templo e na canção do Salmo 118,
o rei, ele chegava no templo e era liderando o louvor. Ele chegava com uma boa recepção. E quem recebeu Jesus quando ele chegou no templo? Ninguém. A gente vê que Jesus ele chega no templo, ele observa tudo que estava acontecendo e volta para Betânia com os 12. Nas próximas pregações vocês vão ver o que Jesus observou lá no templo. O que será que Jesus viu no templo lá? Ele só observou, ele só ficou de olho, ele como se tivesse separado, olhou tudo, voltou para Betânia. Logo depois ele vai voltar. E a gente vai ver os ensinamentos que Jesus vai trazer para os discípulos daquilo que ele viu nas próximas pregações. É isso que Jesus viu, é essa a entrada de Jesus. Algumas aplicações práticas eu vou trazer aqui para a gente, as 3 rápidas práticas. Deus é soberano, Ele é rei. A soberania de Cristo a gente vê aqui. Tudo aconteceu conforme Ele falou que ia acontecer. Não fugiu uma vírgula do que Ele falou que ia acontecer. Ele falou, vai lá, vocês vão buscar o jumento vai estar assim. Se alguém perguntar, vocês vão falar isso? Mostrou a soberania, o rei, o mestre, manda pegar esse jumento. Jesus, depois que citou isso, aconteceu conforme Jesus falou. A gente viu que aconteceu conforme Jesus falou. E no final da história a gente vai ver que Deus é soberano. Ele é rei. E assim como aquelas pessoas, aquela multidão, hoje muitas pessoas são como aquela multidão. Seguem Jesus, tem zelo, porém falta conhecimento, é superficial, é carnal. Muita gente que está aqui segue superficialmente. Nem todo mundo que está aqui pode ser que seja um salvo. Não é o fato da gente estar aqui congregando junto. Não é o fato de você estar ouvindo o ministrar, não é o fato de você ouvir o Ivan da membresia, é o fato de você ver o Ari e o Lucas pregando aqui, quer dizer que você é um salvo. Isso não quer dizer nada. Muitos chegaram naquele dia e vão falar, Senhor, Senhor, eu preguei, eu libertei. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isso é fato. Então que nós não venhamos a aplicação prática, que nós não venhamos fazer como eles fizeram. Não ser exteriores somente. Não mostrar só o algo externo. Não fazer só o que é externo. Somente a aparência. Não, nós não venhamos ser assim. Eles tinham admiração de zelo e tinham admiração por Jesus. Que você não venha ser somente o admirador. Que eu não venha ser somente o admirador de Jesus. Nós não podemos ser somente admiradores. Não. Mas uma aplicação é que a humildade de Cristo possa ser algo profundamente desejado por nós. Que a humildade do Mestre venha a ser almejada por você. Que a humildade do Mestre venha estar em nós. Assim como ele foi humilde no jumentinho, seja nós humildes também. Nós possamos ser humildes, assim como Cristo foi humilde. E a última aplicação é que nós possamos ser que nem aquele jumentinho. Que nós possamos ser igual ao jumentinho. Nada de bom em nós, mas aquele que está sobre nós. Que nós possamos levar Cristo aonde Ele quer. Até que seja em Jerusalém, onde Ele será odiado. Que nós levamos Ele lá. Cristo precisa ser levado em todos os lugares. Até o lugar onde Ele vai ser odiado. Ele precisa ser pregado lá. Então, tem pessoas que odeiam Jesus. Você tem que pregar lá também. Você tem que pregar o Evangelho, independente de pessoas, ou independente de classe social. Deve ser pregado o Evangelho. E que nós vamos ser, conforme esse jumentinho, levados. Que a gente possa usar a nossa vida para levar Jesus. Assim como esse jumentinho foi usado. E que nós vamos ser humildes e consagrados jumentinho. E mais nada. Nós devemos ser humildes e consagrados jumentinhos. Mais nada, tá bom. Tá bom ser um jumentinho. Tá bom ter um mestre em cima da gente.
Tá bom poder levar o mestre aonde ele quer. Tá bom ser humilde e consagrado, feito aquele jumentinho. E mais nada. Tá bom, a gente precisa de mais nada. Porque em nós não tem nada bom. Em nós não tem nada que ajude a alguma coisa. Mas tem aquele que está sobre nós. E nós vamos ser humildes. Nós vamos entender que Deus é soberano, que faz conforme Ele quer, o plano dele é perfeito. E que nós vamos ser conforme esse jumentinho usado por Deus. Amém? Eu encerro. Agradeço aí a oportunidade. Uma hora para encerrar.